Olá, malta, sejam bem-vindos ao 7º episódio de Ana com um N, um podcast politicamente incorreto. Sim, é Ana com um N. Cá estamos nós, quem diria, no 7º episódio. Como estão? Como têm passado? Já ouviram o episódio anterior? Então, tal como o 6º episódio, este também é assim um bocadinho vindo do nada, digamos assim. Mas eu até tive, estranhamente, porque eu não dei muito pelo último episódio, tive um bom feedback. Portanto, olhem, a espontaneidade dá resultado. E o que é que eu vos venho falar? Este episódio hoje é assim mais para eu vos falar dos últimos dias, de coisas que eu andei a apontar durante esta semana nas minhas notas para vos poder falar um bocadinho. E então, vendo aqui as minhas cábulas. Como eu vos disse na semana passada, no fim de semana que apanhou os dias 26 e 27, eu fui para Asti, porque a banda da paróquia teve lá um concerto, e então eu fui ter com eles ao aeroporto. Depois fomos diretamente do aeroporto para Asti, na sexta-feira à noite, e depois passei basicamente o sábado, domingo e segunda-feira com a malta, e meio que depois eles voltaram para Portugal e eu voltei aqui para a minha casinha, para o meu quartinho. E olhem, foi muito bom, foi tudo muito bom. As pessoas acolheram-nos de uma forma incrível. Depois, eu não sei se já disse isto aqui, mas a malta fica sempre muito entusiasmada quando nós dizemos tipo 2 palavras em italiano. Ficam logo muito surpresas e não sei, olha, foi tudo bom porque primeiro lá vamos nós outra vez falar do quentinho. Primeiro de tudo, deu aquele quentinho que eu se calhar estava a precisar, porque, como vocês viram, o último episódio foi a falar um bocado de solidão, portanto, deu para colmatar um bocado essa parte. Mas também, por outro lado, eu senti-me bué daqui, senti-me super destas pessoas, ah, e fez-me muito sentido refletir sobre isso e refletir que, não obstante todas as dificuldades, eu estou tipo living my dream e, e pronto, e sentir que finalmente pertencemos a um sítio é muito bom. E atenção, não quero com isto dizer que passei 31 anos a sentir-me um peixe fora da água e tudo mais, mas eu acho que durante a nossa vida temos momentos, e neste momento eu sinto mesmo que, que, que pertenço aqui, que tenho de estar aqui, mas lá está, foi muito bom estar com a malta, falar português. E pronto, e depois toda também a envolvente que tem mais a ver com a parte artística, musical, foi também muito fixe. E basicamente sobre o fim de semana em Asti foi isso. Nós no sábado viemos aqui à cidade de Turim, visitámos o Museu do Automóvel, que até que achei interessante. Não é assim um assunto que eu tinha muita curiosidade, mas gostei do museu. Depois inclusive fui novamente com eles, já tinha ido no meu aniversário ao Museu de Cinema, que ocorríamos um bocado a cidade
e foi fixe estar-lhes tipo a mostrar a minha cidade. Foi divertido. Depois devo-vos confessar que os 31 anos pesam, porque nós voltámos na segunda-feira ao final do dia. Depois, terça, eu acordei super cedo, porque uma coisa que eu ainda não partilhei aqui com vocês é que a diferença de 1 hora ainda me está a fazer bastante confusão, porque eu sempre gostei de me deitar cedo, mas aqui o meu deitar cedo tem sido tarde, porque há essa diferença de 1 hora que o meu organismo estava habituado, então eu ando a praticar levantar cedo. O problema é que este levantar cedo é 1 hora mais cedo que aquilo que lá está, o meu corpo estava habituado. Então, terça-feira consegui, levantei-me cedo, fui trabalhar e não sei quê. Depois à tarde vim aqui para casa, deitei-me um bocadinho só para descansar e olhem, eu acho que dormi para aí umas 3 horas, porque esta malta, eu disse várias vezes, vocês não gostam de cama, então deitávamos sempre tarde, ou pelo menos aquilo que eu considero tarde. Pronto, e as horas de sono fizeram-me falta, inclusive ontem também ainda dormi assim a minha sestazinha, não 3 horas como na terça-feira, mas foi cansativo, mas foi bom. E basicamente sobre o fim de semana em Asti é isso que eu vos tenho para contar. Después, peripécias aqui na cidade. Hoje, e daqui eu vou pegar também em coisas que fui apontando nas minhas notas, tipo, de diferenças entre Itália e Portugal, coisas que eu observo aqui que nunca vi em Portugal. E então vamos começar por aqui. Hoje, aliás, isto que eu vos vou contar agora neste pedacinho do podcast é um episódio hipotético no campo do suponhamos, no campo do alegadamente. Então, hoje fiz finalmente o meu cartão para andar livremente, obviamente tenho um pagamento mensal, livremente nos transportes públicos aqui na cidade. Porque, imaginem, alegadamente, hipoteticamente, houve alguém que esteve aqui na cidade e alegadamente nem sempre passava o cartão nos transportes públicos, e alegadamente hoje teve tipo um aviso divino: ou tu vais tratar disso hoje, ou para a próxima vez, se alegadamente voltares a fazer isso, vais ser apanhada. E foi literalmente a fiscalização a entrar no autocarro e praticamente quando estava a chegar perto dessa menina, eis que surge a oportunidade de uma paragem e essa menina saiu. Era uma paragem, apenas uma, antes da paragem onde ela devia sair, portanto foi tão um aviso divino. E portanto eu, baseado nesta história, hoje fui tratar do meu cartão dos transportes. E digo-vos, com 31 anos, a pessoa continua sem ter um documento que seja digno de apresentar. Mas porquê? Porquê é que não podemos ter uma foto bonita num documento oficial? Enfim. Posto isto, coisas que, pegando neste exemplo até muito concreto, e ainda no campo do alegadamente, o pensamento desta menina é um bocado de o italiano é o português no limite. Portanto, quais é que serão os dias em que não há fiscalização? Dias de chuva, por exemplo.
Estão a perceber? Tipo, aquela história que às vezes dizemos: português, hora de almoço, não vai resolver nada. Falta uma hora para acabar o turno, também já não vai resolver nada. O italiano, no meu entender, é tipo ainda mais. Portanto, por exemplo, dias de chuva, a fiscaliza. Depois, outra cena que esta eu adoro, que é os cães podem ir a qualquer lado. Podem estar em todo lado e eu adoro, tipo, entram em museus, entram em lojas, tipo, adoro os carinhozinhos aqui, podem ir a todo lado e eu gosto bem disso. Depois, uma coisa que me mete alguma confusão, mas eu acho que é choque cultural e por não estar habituada, que é, eu vou a lojas de roupa e a malta que lá trabalha está tipo um ali ao fundo e outro aqui ao pé de mim, estou tipo a manter uma conversa, mas bué alto. Epá, e não sei, mas dá-me assim uma ideia de super informalidade no trabalho, que não é uma coisa má, mas eu não estou habituada, porque, não sei, em Portugal, ok, não quer dizer que as pessoas não tenham conversas umas com as outras, mas é tudo muito mais recatado, não é tipo do canto de uma loja para a outra, não falam bem alto dentro da loja, e aqui eu acho estranho, porque lá está, não estou habituada, mas engraçado, porque estão só ali, tipo, na sua vidinha, de repente se tu precisas de alguma coisa vais lá, vêm-te ajudar e tal. E é isso. Outra cena, aqui nas minhas cábulas. Uma coisa que eu adoro. Aqui ninguém resmunga por eu pagar uma mínima quantia com o cartão. Queres comprar uma coisa de 1 euro e pouco? Posso pagar com o cartão? Sim, tipo, isso nem é assunto. Pagas, vais à tua vida e basicamente é isso. Podes pagar com o cartão onde quiseres. Isto para mim é ótimo porque eu, se calhar erradamente, mas raramente tenho dinheiro físico. Aqui está, mais uma ambulância demoníaca. Se calhar vocês não ouvem, mas confiem. Acabou de passar aqui uma ambulância e quando as ambulâncias passam é tipo impossível. Impossível. Mais coisas que eu tenho aqui. Bem, em termos de diferenças, não tenho nada. Em termos de coisas que eu faço aqui que eu achei engraçadas contar, até porque aconteceu neste fim de semana e eu contei isto à malta e eles acharam o seu quê bem engraçado, que é eu resmungo bué aqui em português. E aconteceu recentemente, vou-vos dar um exemplo de algo que aconteceu recentemente, só para vocês perceberem o quão isto é perigoso, o quão é passível de um dia eu levar na cara se alguém perceber português, que é, por exemplo, como eu vos disse no episódio anterior, as passadeiras aqui são um mero proforma. E então, no outro dia, eu estava a ir ter com eles ao aeroporto, na sexta-feira passada, e estava vermelho para os peões, mas ainda estava vermelho para os carros, porque aqui dá-me a ideia que em alguns semáforos tem um grande tempo ainda, depois de ficar vermelho para os peões, ainda tem um grande tempo de vermelho para os carros. E chega lá uma senhora que devia ter os seus 60 anos e olha para mim e vai para atravessar. Assim que ela vai para atravessar, fica verde para os carros e os carros a yellow vão, seguem o seu caminho. Então ela teve de voltar para trás assim meio bruscamente. Eu estou-me a rir já pelo que eu vos vou contar. Que é, eu só me virei assim para o lado, não olhei um bocado para ela, mas depois só olhei assim para miúdos e disse assim: "Pois isto é para aprender a não ser esperto". Mas como se estivesse a falar para ela. E eu faço isto N vezes, tipo, imagina, alguém não se desviou de mim quando ia andar, eu resmungo em português como se estivesse mesmo a falar para ela. Alguém que está a estacionar um carro bué mal à minha frente e eu tenho de me desviar ou assim, eu resmungo em português. Portanto, é assim, se já sabem, se eu algum dia destes aparecer aqui com um olho negro ou sem um dente, algo aconteceu, alguém percebeu o meu resmungo em português.
Mas até lá, uma pessoa vai, se libertando. E isto vem até um bocado a propósito do tema, pondo de lado agora esta parte das diferenças e de contar-vos o que é que eu fiz estes últimos dias. O verdadeiro tema deste episódio do podcast, que tem a ver com ah, uma frase que eu recebi durante esta semana, eu acho que foi antes de ontem. Basicamente, eu tenho uma app que eu não vos sei agora dizer o nome, mas tem a ver com os signos, vocês têm lá tudo, tipo o vosso signo, o vosso ascendente, o vosso Vênus, o vosso whatever, têm lá tudo. E depois, todos os dias, aquilo vos dá uma frase, coisas em que vocês, ah, tipo, do's e don'ts, tipo, coisas que vocês devem fazer ou focar e coisas que vocês não devem fazer ou não devem focar nesse dia. Pronto. Sempre uma frase, essas duas coisas e uma reflexão diária. Para já eu quero dizer que eu gosto desta cena dos signos, não sou uma louca dos signos, mas gosto. E uma coisa tenho de dizer que é, as vezes em que aquilo parece bater certo, são loucura. Mas anyway, esta semana uma das minhas mensagens diárias, a minha frase, tinha a ver precisamente com gestão, da raiva, mas numa perspectiva de, às vezes, é mesmo preciso deixá-la sair, mas sempre, de uma maneira controlada. Ou seja, não é bom que ela fique aqui dentro, mas também nem sempre nós sabemos como a deixar sair. E eu já tive alguns episódios em que eu senti que fui a fiel depositária da raiva dos outros, porque, como eu já vos falei aqui, eu sinto muito que também por minha culpa, por não, lá está, saber definir limites, ah, já por várias vezes que fui tida como a bacana, a quem podem dizer tudo, da maneira como querem, que eu não vou levar a mal, não vou ficar chateada, não vou ficar triste. E já, e por isto eu sinto que muitas das vezes já me foi direcionada esta raiva, entre muitas aspas, quando na verdade ela nem sequer era para mim. E isto cria-me, agora que eu começo a ser uma pessoa mais com a terapia em dia, mais reflexiva, tipo uma pessoa que reflete, ah, já é uma coisa que eu consigo gerir melhor, mas ainda não é fácil. Cria aquela sensação de injustiça, cria aquela sensação de começar logo a espingardar do tipo: "Oh, calminha". Hum, e lá está, não é muito fácil, gerir isso, principalmente quando é de pessoas que gostamos, tipo, porque é que esta pessoa me está a usar como o saco de boxe para as frustrações, para as zangas, dela. Tipo, eu tenho nitidamente, a percepção, eu ia dizer a sensação, mas eu tenho nitidamente a percepção que já, amigos e amigas minhas me responderam de determinada forma, assim, não tão agradável, mas que em situações, se calhar, piores ou de maior frustração até para elas, não têm a mesma coragem para, para dar essa resposta ou esse tom de resposta a outras amizades, a outras pessoas, porque, lá está, e um pouco minha culpa, eu sempre as habituei a isso. Ah, lá está, quando tu sabes que uma pessoa é de fácil embufamento, quase que a tratas como pinças, independentemente da idade que tenha, que isso aí é uma coisa que me faz confusão, porque nós, quando já não somos crianças, ninguém é obrigado
a calçar umas pantufinhas para se aproximar de nós. Ninguém é obrigado a tratar-nos com pinças, a tratar-nos com todo o cuidado quando este é exagerado só para não nos fazer sentir mal, só para nós não nos embufarmos. Aliás, eu até sou da opinião que numa amizade verdadeira, eventualmente eu vou sempre ouvir coisas que eu não gosto, entre muitas aspas, mas há que as saber dizer e, sobretudo, é muito importante também termos a abertura para o dizer. Porque, como eu também já falei aqui, às vezes eu não quero saber a tua opinião. Lá está. Tipo, principalmente, e repetindo-me, quando eu não vejo a tua ação perante a vida como um exemplo. Não sei se está certo, não sei também se está errado, mas é o que é. Então, particularmente um episódio que eu tive recentemente, eu penso que estou realmente a aprender a gerir a comunicação dessa raiva. Eu sinto-me, sim, injustiçada quando ela me é direcionada sem um verdadeiro porquê, mas orgulho-me também de estar cada vez melhor a conseguir a dar uma resposta que não seja logo também de ataque e, e seja mais de compreensão e de reflexão, do tipo, olha, isso se calhar não é para mim, ou olha, a maneira como tu estás a falar parece que estás com outra coisa na cabeça, porque eu não tenho relação com isso. Há sempre uma maneira de, exteriorizarmos a nossa raiva sem ser, virar as coisas todas do avesso, sem ser, responder na mesma moeda. Ah, e agora, pontualmente até me estou a lembrar, eu acho que esta palavra pontualmente não tem nada a ver com aquilo que eu quero dizer, mas sabe é que quando nós estamos a ter um discurso e queremos ter palavras ricas e queremos metê-las no nosso discurso. Pronto, olhem, acho que foi isso que aconteceu agora, tipo, tive um brain fart e disse isto. Ignorem, ok? Ignorem estes segundos do podcast, mas aquilo que eu queria dizer era que também já me lembrei-me agora de situações na minha vida em que eu, recebi determinado ataque e o meu pensamento foi: "Ok, eu sei que esta pessoa não pensa realmente isto, mas é a única ferramenta que ela conhece, ah, este ataque que ela me está a fazer é a única ferramenta que ela conhece para se defender a si própria. Claro, e quero sublinhar isto, que nós não temos de aturar estas situações só porque "Ai, é a única ferramenta que ela conhece. Então vá comprar uma mala de ferramentas." Ahm, mas depois isto também depende de pessoa a pessoa, depende da relação que nós temos e que queremos ou não ter com essa pessoa que nos está a ferir, que nos está a atacar. Ah, eu acho que não há, tipo, uma lei nesse sentido. Há, tipo, nós medirmos o quão aquilo nos afeta, o quão ser aquela pessoa a dizer-nos aquilo nos afeta e o quão nós conhecemos e queremos ou não bem à pessoa que nos está a dizer isso. Hum, no entanto, limites são necessários. Limites são necessários e nós não temos de não somos obrigados a gerir, as frustrações dos outros, gerir as palavras e eu isto é tipo, há uma coisa que vai estar um dia escrita numa lápide minha, vai ser: "As palavras têm poder e têm peso." O eu escolher direcionar uma palavra e não outra, para mim, pá, não sei se dou demasiada importância a isto, mas para mim tem muita importância. As palavras para mim têm im têm importância e digo-vos mais,
em termos de relações romântico-afetivas, não me quero alongar muito neste assunto porque acho que é algo que eu ainda não estou preparada para trazer para aqui. Digo-vos que esta dualidade português e italiano tem sido uma dificuldade para uma pessoa como eu, que dá tanto peso ao significado das palavras, que comunica numa língua que não é a sua língua materna e, sobretudo, que só teve uma relação amorosa na sua vida. Metam estes ingredientes todos, não é uma receita fácil de cozinhar. Mas sim, eu dou muita, muita, muita importância à utilização das palavras. As palavras têm peso e, como eu estava a dizer, nós não somos de maneira nenhuma obrigados a racionalizar. Desculpem, para quem está aqui a ver no vídeo, eu preciso só aqui desbloquear para ver se continua tudo a correr bem, a gravar e tudo mais, porque senão eu panico. Não somos obrigadas a dar uma justificação, a entender, tipo, se a pessoa disse uma palavra que nos feriu, nós temos todo o direito de nos sentir feridos, de nos sentir injustiçados, pois se queremos ou não comunicar que nos sentimos assim, vai de cada um e também de cada situação, mas temos todo o direito a fazê-lo e não somos obrigados, tipo, esta pessoa hum, está neste momento ou não tem as ferramentas para ou não sei o quê. Está bem, e eu não tenho as ferramentas necessárias para conseguir ser o boom da festa e estar a levar com isto. Portanto, tem sido um exercício que eu tenho tentado fazer e digo-vos, colocar limites é mesmo um exercício penoso, 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 e para mim tem sido bastante penoso, mas tal como eu estou a conseguir aprender a fazer essa gestão da raiva e de frustrações e a tentar, mesmo direcionando-a para direcionando-a, eu estou a perder o meu português, direcionando-a para o alvo certo, mesmo assim tem de ser da forma certa. Tem de ser da forma certa. E sabem porque é que isto acontece? Sabem porque é que muitas vezes nós temos esta dificuldade em dizer as coisas da forma certa? Eu já há muito que falo nisto nas minhas sessões de terapia, não só em questão de relações, mas até em questões de trabalho, porque nós, a grande maioria de nós, tem muita dificuldade em gerir confrontos. Muita dificuldade em gerir confrontos. Então eu tenho ainda mais dificuldade quando é com pessoas que eu gosto. Que eu gosto, mas que eventualmente tiveram uma atitude ou tiveram uma palavra para comigo que eu não gostei, e eu tenho muita dificuldade em comunicar-lhe a minha frustração, o meu desânimo, o meu descontentamento. Porquê? Eu pensei sobre isso, não sei se vocês estão de acordo. Estão de acordo não se diz em Portugal, pois não? Sono d'accordo. Não sei, olhem, eu peço desculpa, eu sou a pessoa com mais piadas sobre Avex, sabe, mas eu vou perder a minha língua porque eu só estou aqui há pouco tempo e já estou assim. Posto isto, hum, vocês já sabem que eu perco o foco, não é? Mas voltando a encarreirar. Porque nós associamos muito o confronto com discussão, com mal-estar, com eu, da mesma maneira que eu ouvi coisas que não gostei, que me fizeram sentir mal, eu agora também te vou dizer as mesmas e vai-te criar esta sensação que eu sinto. E às vezes não, às vezes é só uma troca de ideias diferentes, um comunicar como é que eu me sinto. E esse é que é o problema, é que nós não estamos habituados verdadeiramente a comunicar como nos sentimos. Porque no one cares, porque é penoso, porque é que eu o estou a fazer, tipo, guarda para ti, ninguém quer saber, toda a gente tem os seus próprios problemas.
E depois isto cria o tal umbiguismo da sociedade, o tal não viver como, como comunidade humana e, e gera muitas outras coisas. Em suma, eu já sabem, começo num tema, vou enrolando, enrolando, enrolando e depois já estou a falar de outras coisas. Mas, já, gestão de raiva, comunicação da raiva, do desânimo, do descontentamento, das nossas frustrações, da melhor forma. Acho que essa é a mensagem que eu trago hoje, a reflexão que eu trago hoje. Não sei se a escolha para este podcast foi a mais cativante, de começar a falar sobre a minha vidinha, as diferenças de Portugal e Itália e depois então trazer o real tema. Mas olhem, está gravado, está feito. Eu espero que aqui em vídeos também esteja a gravar, porque eu estou com um bocadinho de receio, porque eu estava com pouca bateria. E ficamos por aqui. Em termos de planos, e deixem-me. Não, o próximo ainda vou gravar antes da aventura, mas eu tenho reservado para este mês de agosto ir ao sul de Itália, numa viagem que vai durar quase 13 horas, porque ainda vou dar em louca. Mas não há assim muito para adiantar agora. É só tempo bom saber onde é que eu vou, como é que eu estou e como é que eu dormi. Não. Basicamente, onde é que eu fui, o que é que eu fiz por lá, porque nem eu sei muito bem. Mas para já é isso. Este podcastzinho, este episódio ficou assim com esta meia horinha. Eu sinto que, como acontece todo o tempo, daqui a pouco ou amanhã vou-me lembrar de algo que gostaria de ter contado neste episódio. Portanto, como estratégias para combater isto. Porque eu depois gravo, fica gravado, fica feito, e depois eu penso assim: ai, mas isto era tão fixe ter contado no podcast e agora já não vou contar, blá 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 blá. Portanto, yeah, espero que tenham gostado deste episódio. Já sabem, está sempre presente, quer no Spotify, quer no Apple Cenas, tipo Apple Podcast. Olha, eu nem sei onde é que meto isto. E no YouTube, se quiserem ver a minha carinha e as minhas expressões e as minhas aspas com as mãos e tudo mais. Portanto, por hoje é tudo. Muitos beijinhos. Nel cuore!